Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Também quero cumprimentar os nossos irmãos internautas que estão aí nos assistindo à distância, né? Pelo Facebook do seu Aurélio Rubens, compartilhado com a comunitária Vida Nova. Bom dia a todos vocês. Bem, gente, antes então de nós iniciarmos as atividades desta manhã, né? Eu vou convidar todos para que nós possamos fazer uma prece, né? Elevando assim os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, agradecendo assim esta maravilhosa oportunidade que todos nós estamos tendo de vir aqui buscar um pouco mais de conhecimentos, buscar essas instruções que vão nos ajudar na nossa caminhada, na nossa jornada. Pedimos assim o amparo, a proteção, a luz da equipe espiritual que está aqui presente, nos auxiliando, para que nós possamos assim compreender essas lições, eu possa assim encontrar as melhores palavras para transmitir este ensinamento, muito importante para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Divino Mestre Jesus, pedimos assim o seu auxílio, a sua proteção, e também pedimos para dar início a mais essa atividade da casa. Sê conosco, Senhor, que assim seja. Bem, gente, então, dando continuidade aqui aos trabalhos da nossa casa, né? Hoje coube a minha responsabilidade de trazer esses ensinamentos, né? Nós estamos aí no livro 3, no capítulo 8, da lei do progresso, é o livro dos Espíritos. Então hoje nós vamos falar sobre a marcha do progresso, as perguntas 784 a 785, e essas duas questões aqui vão encerrar essa lei, a marcha do progresso, que já iniciamos aí há bastante tempo. Então vamos lá. Então na 784, Allan Kardec pergunta aos espíritos: bastante grande é a perversidade do homem. Nós sabemos, né? Que é bem grande a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, o homem, né, em vez dele avançar, será que ele está regredindo? Será que ele está caminhando aos recuos, né? Aí a espiritualidade responde. Fala, quem pensa assim se engana, né? Enganaste. Vamos observar bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal. Então ele está sempre se adiantando, porque ele vai compreendendo cada vez mais o que é mal. Vai no dia a dia reprimindo os abusos, né? Ele vai assim impedindo esses abusos. Faz-se mister. Mister tem várias conotações. Neste caso aqui, né? Então se faz necessário que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então se faz necessário que o mal venha em excesso, né? Para que nós possamos compreender, então, a necessidade do bem e de nós nos reformarmos. Aí, então, o que nós podemos compreender disso? O recuo na caminhada das criaturas é apenas aparente. Apenas aparente. Nada na vida regride. Todos os momentos, pode-se dizer, os minutos e mesmo os segundos têm a sua cota de avanço espiritual. Então nada regride, nada se volta, né? Isso a gente vê nas horas, nos minutos, nos segundos, né? Esse avanço espiritual. A ciência astronômica nos mostra que nada para. Astronômicos refere-se a grandes proporções, né?
Então a ciência astronômica nos mostra que nada para. Os astros, em particular os conjuntos de sóis, as galáxias, tudo se encontra em plena movimentação. Só nós olharmos no nosso universo. Está tudo caminhando na mais perfeita ordem. E todos os movimentos interatômicos e galácticos, interatômicos se refere aos átomos, né? E os galácticos são as galáxias, né? São os bilhões de estrelas, né? Se operam em função progressiva, obedecendo a lei que é caminho para a perfeição. É a lei divina. Quando nós vemos aqui uma grande coisa, uma grande proporção, nós falamos, nossa, aquilo foi astronômico, né? Então, de grandes proporções. E galácticos são as bilhões de estrelas. Não sei se vocês se lembram, o senhor Aurélio deve lembrar, que lá na Europa tinha um time de futebol e tinha os galácticos, né? São todas, era estrelado, né? Então, isso se refere aqui às galáxias, né? Ao sistema solar, que são bilhões de estrelas. Tudo isso, né, obedecendo à perfeição, tudo isso obedecendo a uma lei divina. Isso só foi um exemplo para a gente compreender, né? Não tendo outra palavra para explicar a vida, né, vamos dizer que a vida é movimento, né? Nós estamos sempre movimentando. Esse cinetismo, esse movimento divino, né, e humano é para dar mais vida aos seres e às coisas. Todo esse movimento, então, é para dar mais vida, né, para todos nós e para todas as coisas. O homem, no princípio, parece bom, bem lá no início, né? Obediente a certas leis e o seu comportamento pode dizer que é algo elevado. Bem lá no início, né? Ele era obediente, né? E nós, hoje em dia, somos. No entanto, depois que ele passa a despertar os seus dons, antes em estado de sono. Então ele estava lá, latente, né? Antes de despertar todos os seus dons, ele estava lá, parecia bom, obediente, né? E quando ele começa a se despertar, né, caminha para o desregramento. Ele caminha para... Desregramento é falta de regras, né? Ele sente, então, poder em suas mãos, sob o seu comando. E abusa deles, né? Este é um estágio, gente, que todos nós passamos. Quando nós tivemos esse despertamento, começamos a conhecer as coisas, a gente fica sem saber mais ou menos o que fazer, né? Então, a gente vai, não tem uma regra para fazer isso, não tem uma regra para fazer aquilo, mas vai nesse desregramento. Se nós não tivéssemos passado por isso, como é que nós íamos aprender? Como é que nós íamos definir o que seria bom, o que seria mal, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer? Se nós não tivéssemos esse estágio, hoje em dia nós sabemos, né? Então, nós passamos por esse estágio, né, de desregramento. O aprendizado é a conquista do nosso dia a dia. É na nossa convivência do nosso dia a dia que nós vamos aprendendo. Sob o guante, sob a severidade da dor e dos inúmeros problemas, né? Quantos sofrimentos nós estamos vendo aí, né? Mas isso é uma conquista nossa. Nós passamos pela dor por os inúmeros problemas que todos nós passamos, né? Que esses problemas são os instrutores da nossa alma, do nosso espírito. Nós passamos, né? Nós buscamos esse aprendizado, cada vez mais através, né, de todos os problemas que nós temos no nosso dia a dia.
A regressão dos espíritos é ilusória. Quando fala que nós regredimos, é ilusória. A alma e seus celeiros, sua luz já conquistada ela não perde nunca. Nós grifei aqui celeiros. Celeiros é onde a gente guarda, né, as coisas. Né? Nós vemos aí nas propriedades, né, aquele celeiro para guardar semente, guardar os mantimentos. E aqui? O que nós podemos ser o nosso celeiro? Esses celeiros são onde estão guardados quem nós somos, nossos sonhos, as qualidades, os nossos defeitos, os nossos valores e os nossos medos. Está aqui, guardado dentro de nós, são os nossos celeiros. E a nossa luz já conquistada jamais se perde. Apertei o botãozinho errado. Então tudo isso é qual um diamante jogado lá na lama, que fica escondido por algum tempo, mas quando retirado dali, quando retirado lá da lama, é a mesma pedra preciosa. Ele nunca deixou de ser. Ele não deixou de ser diamante por se encontrar envolvido ali no barro, né? Podemos estudar a história da humanidade e notar o quanto ela cresceu na esteira do tempo, nos caminhos do tempo. Não precisamos ir muito longe, não, né? 30, 40 anos atrás, nós vemos o que nós éramos e o que nós somos hoje, né? Então, crescemos, evoluímos, né? As qualidades dos seres humanos evoluíram no passar do tempo, no decorrer do tempo. Nós estamos evoluindo, né? Nós estamos progredindo. Mesmo, né, pouquinho, mas estamos. Jesus para nós foi e será sempre um centro de luz que nos deixou todos os conhecimentos capazes de nos ajudar a conhecer a verdade e nos libertar da ignorância, nos libertar da nossa falta de conhecimento, né? Então, vai ser sempre o nosso mestre, o nosso irmão, a luz que nós precisamos percorrer nessa nossa jornada, né? Ele nos vai libertar dessa falta de conhecimento, né? Vai nos dar essa oportunidade de cada vez mais a gente evoluir. Meditemos então nessas coisas e nelas ser diligente, a sermos ativos, dedicados, né? Para que o teu progresso a todos seja manifesto, a todos seja evidente, a todos seja claro. Não é preciso muita meditação. Falou, medite nessas coisas. Mas não é preciso a gente meditar muito para que se descubra o progresso se manifestando em tudo e em todos. Nós sentimos na pele, né? Esse progresso que está aí, né? Basta dizer que hoje, mesmo com todas as paixões, né? Com todos, dominando todos os sentimentos humanos, tudo isso, ainda progredimos, né? Ainda nós continuamos o progresso. Quase todas as criaturas da Terra já conhecem o Evangelho de Jesus. Ou pelo menos já ouviram falar dele, né? Como o Senhor do mundo, o pastor do rebanho terreno. O nosso guia, o nosso modelo, né? Nosso Mestre Jesus, né? E quase todo mundo o conhece, pelo menos ouviu falar, né? O mal que nós estamos presenciando no mundo, esse mal que nós estamos presenciando, ainda pode crescer mais. Por quê que pode crescer mais? Porque é desse crescimento
vai gerar mais sofrimento, que a humanidade deverá acordar para o amor. É desse sentimento. Quanto mais se sofre, quanto mais gera um sofrimento maior em todo mundo, chega uma hora assim, poxa vida, né? Chega, né? Vamos buscar o amor, né? Vamos aguardar para o amor. Nós tenhamos esse despertamento, né? Que somente, então, a lei do amor estabiliza a vida natural e moral das criaturas, de todos nós. É a lei do amor. Não existe felicidade nenhuma sem o amor. O que nós possamos entender sobre a lei do amor? A lei do amor no Espiritismo, baseada nos ensinamentos de Jesus, é a lei fundamental da vida e da evolução espiritual. Então, é a lei fundamental, que preconiza, que recomenda, né, o amor ao próximo como a si mesmo. A lei do amor. Essa lei, mais do que um sentimento, é um princípio que norteia, que nos orienta, que nos guia às ações e ao progresso moral do ser humano, substituindo o egoísmo pela fraternidade e buscando a harmonia e paz interior. Essa é a lei do amor, né? Todos nós precisamos estar ali envolvidos com ela, né? Então, todos os recuos dos homens são aparentes. Finalizando a questão. Estão avançando dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, porque a lei de Deus é a lei de progresso. Ele nos colocou, todos nós aqui, para progredirmos. Uns mais rápido, outros um pouquinho mais demorado, mas é a lei de Deus, que é a lei do progresso. Agora nós vamos para a questão 785, que vai falar dos obstáculos ao progresso, que é o orgulho e o egoísmo, né? Essas duas chagas aí, que nós falamos, outros companheiros nossos vêm aqui e falam, que são os dois entraves nossos para o crescimento, né? Então, Allan Kardec pergunta, qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos responderam, é o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porque o intelectual, ele vai se efetuando sempre. Os espíritos continuam a resposta. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica, né? Vai duplicando. Reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas. Então, quanto mais, né, a gente quer essa ambição, quanto mais nós queremos coisas materiais, é esse gosto que nós estamos tendo. Que a seu turno incitam e encorajam, né, o homem a empreender as pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Então, quanto mais nós vamos ter esse entendimento que vai nos duplicando os vícios, né, pelo gosto das riquezas, mais nós vamos buscando as pesquisas que nos esclarecem o nosso espírito. Assim é que tudo se prende, no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. E continua a resposta. É uma passagem curta, porém é a duração desse estado de coisas que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Nós quiser vermos, está lá no Livro dos Espíritos, né, do Egoísmo, capítulo 12, do item 913, que fala
sobre essa felicidade mais duradoura, né? Aqui tem um comentário de Kardec. Então aqui só um exemplo, os abalos físicos e morais. Isso aqui quando aconteceu lá no furacão Katrina em 2005, lá em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Então foram os meios que a providência divina utiliza para acelerar o progresso, que do mal faz sair o bem, igual a gente acabou de falar aqui. E Allan Kardec, então, faz o seguinte esclarecimento. Há duas espécies de progresso que uma e a outra se prestam mútuo apoio. Compartilham, né, mútuo apoio. Mas que, no entanto, não marcham lado a lado. Eles se prestam apoio, mas não caminham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro, o progresso moral, tem recebido no decorrer deste século todos os incentivos. Então, o progresso intelectual tem todos os incentivos possíveis, né? Por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Então, o progresso intelectual tem todos os incentivos. Muito falta para o segundo, que é o progresso moral, né, se acha do mesmo nível. Então, você vê, estão bem desnivelados, né? Entretanto, comparando seus costumes sociais de hoje com alguns de séculos atrás, os costumes que nós temos sociais de hoje, com os de séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado, né? Então, só aquele que não queria enxergar o progresso. Ora, sendo assim, porque haveria essa marcha ascendente, né, sempre para cima, de parar com relação de preferência ao moral, do que com relação ao intelectual. Por quê, né? Porque será impossível que entre o 19 e 24º século haja esse respeito, tanta diferença quanto entre o 14º século e o século XIX, lá atrás, né? Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu, está lá no ápice, né? no ponto culminante. Porque seria absurdo que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência está nos desmente, né? Então nós vemos que sempre, mesmo pouco, o progresso continua. O que nós possamos entender, então, da pergunta, resposta e dessa colocação de Kardec? Então, o maior obstáculo ao progresso são dois monstros que devoram a sociedade na atualidade. Esses dois monstros. E mesmo sendo eles perseguidos pela filosofia cristã, ainda vivem em quase seu apogeu, em quase a sua plenitude. No entanto, a sua glória é terrena e transitória. É só aqui, né? Esses dois monstros, né? Quais são eles, então? São o orgulho e o egoísmo. Tantos, né, que nós já batemos nessa tecla, tantos que nós falamos, mas ainda nós estamos engatinhando, né? Estamos ainda buscando esse entendimento, para que nós tiver esse entendimento que ele só faz mal para todos nós, barra o nosso crescimento. O progresso moral tem sido atingido por essas duas forças da sombra. O progresso moral está sempre ali, né? Recebendo essas duras perseguições, né? Mas nunca interrompe a marcha. São perseguidos, mas a nossa marcha continua. Por ela ser a força do próprio Criador. A lutar contra o Senhor é perder o tempo. Então, nós temos essas duas sombras, né? Mas nós continuamos. Por quê? Porque é uma lei de Deus, né? O progresso é uma lei divina. Por vezes, a marcha do progresso pode tornar-se mais lenta,
pelos entraves, né? Pelas dificuldades criadas pelos homens que ignoram a verdade. Todavia, quando se faz necessário. Né? Então, nós temos a marcha do progresso pode ser mais lenta, mas não para. Né? Mesmo com todos esses entraves que é criado por todos nós mesmos. Né? O progresso moral quebra todos os obstáculos, desata todas as peias. Peias são os tipos de corda. Né? Quem morou no sítio, quem sabe, né? O sítio deve saber. Quando hoje em dia, eles tiram os leites das vacas, né? Mecanicamente. Antigamente, usava-se uma corda, amarrava-se as pernas, amarrava o bezerro do lado e tirava o leite. Então, essas peias são as amarras. Né? Com quem quiser amarrá-lo, e feixes de luz desimpedem todos os caminhos por processos variados. Como é que vai desimpedir os caminhos? Né? Os flagelos, a fome, as guerras, e ainda mais pelo anjo da dor, que vai, então, tirando essas amarras. Né? O progresso intelectual vem sempre primeiro. Primeiramente vem o intelectual, pelos seus oferecimentos imediatistas. Então, o pessoal vê aquilo lá, esse que eu quero, né? É o imediato. E os seres humanos no estágio em que se encontram, né? Nós aqui nessa nossa atualidade, são levados para o conforto exterior. Né? Eu quero viajar, quero fazer todos os bens, né? Todos os gozos terrenos que tem aqui, né? Que é o mais fácil, por não requerer uma renúncia. Por não requerer assim, bom, hoje eu vou tirar o meu tempo, seja ele o tempo que for, né? Vou lá, numa instituição, fazer uma ajuda, fazer uma visita no hospital. Então você está renunciando uma parte do seu tempo em favor do próximo. E este não é o mais fácil, né? Abraçando o desenvolvimento intelectual, com o tempo, o homem passará a sentir a necessidade do aprimoramento espiritual, que lhe falta no tocante à felicidade ao qual todos nós aspiramos. Né? Então, quando a gente só abraça o intelectual, mais à frente nós vamos sentir, poxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Né? Será que é só isso? Aí nós começamos a pensar, poxa vida, nós vemos tudo aí, né, funcionando magnificamente, né? E nós só vamos, né, pegar as nossas coisas materiais, só isso? Aí você começa a refletir, né? Porque o bem material faz bem, precisamos, com certeza. Mas aquele que tem muito, será que é feliz? Será que não falta alguma coisa? Jesus foi e será sempre a nossa meta de luz, de modo a nos mostrar o equilíbrio da vida que viveu ensinando o melhor para a nossa libertação. No plano espiritual e em todas as faixas de vida, exercitam seus preceitos do divino amigo, os preceitos de Jesus, porque os seus ensinamentos têm o condão, têm a capacidade de desatar todas as amarras que impedem a marcha do progresso moral, que tem o poder de disciplinar iluminando o intelecto, que são a capacidade que nós temos de entender as coisas. Então, gente, Jesus vai ser sempre a nossa meta, o nosso caminho a seguir, né? Porque os seus ensinamentos têm a capacidade de desatar essas amarras, né? Tem a capacidade de desatar as amarras. E vai nos iluminando cada vez mais o nosso senso de compreensão das coisas.
O ignorante da vida espiritual se apega muito ao progresso intelectual. Ignorante é falta de conhecimento. Aquele que não tem o conhecimento da vida espiritual se apega muito ao intelectual. Porque nesse você vê seus efeitos mais visíveis. São imediatos, né? Por conseguinte, mais aceitáveis. O que a pessoa quer para ontem, que nem diz o outro, né? O progresso moral é menos visível. Não é? Por que ele é menos visível? Em seus resultados. Mais demorados são os seus efeitos. Mais difíceis os seus frutos. Assim, os imediatistas desistem de sua busca, mesmo que eles sejam incentivados para tal. Você incentiva, né, a busca desse progresso moral, né? Mas o cara vai dizer, não, isso aí depois eu vejo, né? Mas o que eles querem mesmo é o imediato. A própria ciência, olha aí, nos dias que correm, já descobriram que as coisas que não se veem pelos olhos, né, da carne, a olhos nus, são mais poderosas em todas as aplicações. E por vezes são deduzidas das coisas que se veem. Você não enxerga, você não dá valor, né? Você dá valor àquilo que você está vendo. Mas a ciência diz, né? Aquilo que não se vê pelos olhos da carne tem uma sua poderosa ação. Como nós fazemos uma oração. A gente não vê, né? A gente não vê, mas você sente o efeito. Isso, então, para os imediatistas, não sabe o que é isso, por não ter essa visão da vida espiritual. Eis porque o progresso moral chega depois do material, né? Quando as que se veem cansam com as suas ilusões, né? Quando aquilo que nós estamos vendo aí nos cansa, né? Fala assim, poxa, tudo é ilusório, né? A alma passa a buscar as coisas eternas, que agradam o coração e fazem livres os sentimentos, né? Às vezes demora bastante, né, para a pessoa ter esse entendimento. Mas é o que nós estamos aqui, buscando esse entendimento, buscando o progresso, que todos nós estamos aqui para isso. Devemos compreender que nada impede, então, a vontade de Deus. O mundo atual está passando por duras provações. Nós estamos vendo aí, né? Quantas provações esse mundo atual está nos mostrando, né? Pelo esquecimento do progresso moral. Essas guerras, essas dissensões que temos aí, né? Tão difíceis. A gente olha e fala assim, poxa vida, a pessoa faz tudo por um pedacinho de terra aqui, por uma vantagem ali, né? Tudo falta do progresso moral, né? Todavia, a natureza se encontra em reação. A natureza está reagindo, né? Para ensinar à humanidade o que foi esquecido por ignorância, né? Por falta de conhecimentos ou por interesse. Tudo por falta de conhecimento ou por interesse. As lições não deixam de ser aplicadas aos filhos pródigos. A passagem de Jesus dos filhos pródigos, né? Para que eles voltem à casa paterna, para que nós possamos voltar os nossos direcionamentos para os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que é a luz que nos caminha, que nos conduz. E tem aí, a doutrina dos Espíritos tem a sagrada missão, né? Uma sagrada missão da doutrina espírita de mostrar aos homens a moral cristã na sua limpidez espiritual, na sua claridade espiritual, para que sejam dominadas, expulsas todas as ideias das sombras, recamadas. Está cheia, né, aqui
nas consciências pelas mãos duvidosas da ignorância. Tudo pela falta de conhecimento, né? As nossas consciências estão cheias. Não vai se perder nem acabar, porém o que vai acontecer é a transformação, né? Que nós vamos falar, na natureza nada se perde, né? Tudo se transforma. De modo que as próprias trevas darão nascimento à luz. Então, gente, para nós finalizarmos, né? Portanto, a resposta dessa pergunta, 785, nos convida a refletir sobre a importância de nós combatermos o orgulho e o egoísmo em nossas vidas, para que possamos trilhar um caminho de progresso moral e alcançar a verdadeira felicidade. É que nós estamos aqui buscando, né? Combater esse mal que nos entrava em tudo, né? Para nós buscarmos a nossa felicidade. Todos nós estamos aqui para isso, né? Buscar essa felicidade nossa. Bem, gente, então era isso que eu tinha que passar nesta manhã, né? Muito obrigado pela atenção, né? Agradeço a todos. Obrigado também aos nossos irmãos internautas. E agora vamos passar para a segunda parte